Olá, meus amigos. Nosso objetivo agora é falar sobre o salário maternidade sem carência, uma aula que a gente fez especialmente para essa tese, que é uma tese que tem ganhado cada vez mais importância nos últimos tempos, porque a gente conhece essa tese vencedora, sabe que o salário maternidade tem sido concedido cada vez mais com uma única contribuição. Quero explicar todos os detalhes para você aqui com o nosso material, tá? Vamos começar então. Salário maternidade sem carência. Bom, para relembrar, essa tese vencedora começou em março de 2024, tá? Nas ADIs 2110 e 2111, e o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a exigência de carência para concessão do salário maternidade, previsto no artigo 25, ou seja, bastando a qualidade de segurado. Já não era necessária a carência para seguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. O Supremo foi além e disse que para contribuinte individual, seguradas facultativas e seguradas especiais também não seria mais necessária o cômputo de 10 meses de carência, tá? O único requisito, então, atual é ter qualidade de segurado na data do parto ou na adoção. Quanto à questão da adoção, já adianto que o Supremo ele não restringiu, ele falou sobre o parto, e no INSS a gente não teve uma indicação expressa da dispensa de carência para o salário maternidade pago na hipótese de adoção, tá? Então, administrativamente, a gente não consegue a dispensa de carência para a adoção, somente judicialmente, tá? Então, fique com essa informação já de início. Aqui a fundamentação do acórdão das ADIs 2110 e 2111, que foram ações declaratórias de inconstitucionalidade que tinham o objetivo de impugnar a constitucionalidade de vários artigos da Lei 9876 de 99, que foi a lei lá atrás que criou a exigência de carência para o salário maternidade dessas seguradas, né? Essas ADIs elas julgaram a revisão da vida toda, mas acabaram também trazendo a questão da dispensa de carência, da inconstitucionalidade da carência para essas seguradas, porque tanto a questão da revisão da vida toda quanto a exigência de carência foram criadas pela Lei 9876 de 99, tá? Revisão da vida toda já acabou, não é uma tese que se aplica mais, eu estou lembrando dela aqui só porque foi na mesma ocasião desse julgamento aqui que ela foi apreciada, né? O nosso foco aqui é a dispensa de carência. Então o Supremo declarou inconstitucional o dispositivo 25, inciso 3º da Lei 8.213. Na época, eu mencionei que haveria a aplicação imediata desse julgado, mesmo antes do trânsito do julgado, porque os precedentes do Supremo dizem que você pode aplicar as suas decisões mesmo antes de publicação ou trânsito em julgado, né? Já essa ação, ela já passou pelo seu julgamento, tá? Ela já pode ser aplicada imediatamente, então, desde o ano passado, na esfera judicial. Na esfera administrativa, entretanto, a gente teve uma alteração recente que passou a admitir. Então, no INSS também aceita essa tese, vou mostrar agora mesmo para você. Só quero destacar que é uma oportunidade muito boa, porque os honorários, em média, acabam sendo estabelecidos em R$ 2.000 para cada segurada, para cada caso desse, porque o salário maternidade pago no salário mínimo, e na imensa maioria das vezes vai ser salário mínimo, tá? Com uma contribuição apenas, a gente acaba tendo um salário mínimo, não dá para a gente fazer uma média maior do que isso. E aí, um salário mínimo vezes 4 parcelas dá R$ 6.000 aproximadamente, 30% disso seria em torno de R$ 2.000, tá? Então, a cada 10 contratos, fazendo uma conta rápida aí, você ganha R$ 20.000 com essa ação, o que é bem interessante, né? E não é difícil achar cliente que esteja na gestação. Antes, você precisava achar essa cliente antes dela engravidar, porque você tinha que ter 10 meses de carência. E aí, durante a gestação, você orientaria para ela ir fazendo a contribuição. Mas agora não precisa mais. Então, achou uma cliente que está gestante, né, você pode fechar o contrato com ela, caso ela já não tenha fechado o contrato com outro colega, e que seja contribuinte individual, segurada facultativa ou segurado especial rural. Porque se for segurado empregado doméstico, também fecha, claro, mas aí não tem muita dificuldade, porque a própria empresa já faz o requerimento do salário maternidade para ela, porque paga a licença maternidade para ela. Na verdade, é uma licença que ela recebe, né? Bom, então aqui, olha, no INSS, o que a gente tem hoje em dia, o que deu um ar ainda mais especial para essa tese, são os deferimentos automáticos. Então, você não precisa ir mais para o judiciário para aplicar essa tese. O artigo 200, parágrafo 4º da Instrução Normativa 128 do INSS passou a prever, conforme inclusão feita pela IN,
188, Instrução Normativa número 188, de 8 de julho de 2025, passou a prever que, parágrafo 4º, a isenção de carência ao salário maternidade deverá ser aplicada aos novos requerimentos realizados a partir de 5 de abril de 2024, data da publicação da decisão do julgamento da ADI 2110, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 25, inciso 3º da Lei de Benefícios, e também deverá ser aplicada essa isenção de carência aos requerimentos pendentes de análise até essa data, 5 de abril de 2024, independentemente do fato gerador. Então vamos entender aqui. O INSS ele está dizendo aqui que só vai aplicar essa dispensa de carência para novos requerimentos que foram feitos ou tiverem sido feitos a partir dessa data, 5 de abril de 2024. Tá? Professor, então, se eu fiz um pedido administrativo antes dessa data e foi indeferido, eu não posso mais discutir essa questão? Pode sim, porque aqui está escrito, olha, independentemente do fato gerador. Então, nada impede que você faça um novo requerimento, desde que esteja dentro do prazo de 5 anos. Por que 5 anos? Porque 5 anos é o prazo prescricional para você poder pedir parcelas atrasadas no previdenciário. Né? E como a gente tem apenas 4 parcelas de salário maternidade, passando 5 anos após a última parcela, não tem mais nada para receber, tudo já estaria prescrito. Então, essa prescrição de 5 anos é a prescrição das parcelas do benefício que está prevista na lei, nas portarias, etc., e o judiciário também entende dessa forma. Tá? Apesar da gente ter a ideia central de que os benefícios previdenciários não se sujeitam à ação do tempo, não tem prazo decadencial, acaba que, como nesse benefício a gente tem só parcela, não é um benefício que vai ser pago durante a vida toda, né, ou por mais tempo, passando 5 anos já estão prescritas as parcelas, aí não tem como pedir. Então, mesmo que você tenha um parto anterior a 5 de abril de 2024, mesmo que já tenha sido pedido antes dessa data e tenha sido indeferido, agora pode ser feito um novo requerimento, porque sendo um novo requerimento, estará sendo feito a partir de 5 de abril de 2024 em diante, e nessa situação o INSS vai ser obrigado a aplicar o artigo 200, parágrafo 4º, beleza? Então, é fundamental perceber que é independentemente do fato gerador. Então, essa adoção, agora expressa na IN 128, passou a adotar o mesmo entendimento do Judiciário. Aqui a questão da retroatividade, então vale para partos também anteriores a 5 de abril de 2024, desde que esteja dentro do prazo de 5 anos. Pode requerer novamente se for indeferido antes. E a coisa julgada anterior não é empecilho também, até porque não existe uma coisa julgada administrativa. Pode existir a coisa julgada judicial, mas isso não vai ser empecilho, porque a gente também tem um tema da jurisprudência do Supremo que eu vou mostrar mais adiante, tá? Que eu vou até para adiantar aqui, é o tema número 100 da repercussão geral que está aqui na tela, ó, tema 100, esse recurso extraordinário aí. Significa que, o que esse tema julgou? Quando há uma sentença judicial que transitou em julgado, mas o fundamento dessa sentença foi um artigo da lei que posteriormente foi julgado inconstitucional pelo Supremo, essa sentença como um todo se tornou também inconstitucional. E o tema 100 decidiu que quando há uma sentença que se torna também inconstitucional, ela pode ser desafiada, pode ser rescindida por uma ação rescisória. Tá? E isso também vale no Juizado Especial Federal. O tema 100 deixou muito claro que no Juizado Especial Federal também é aplicado essa possibilidade de ação rescisória, embora a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, se aplique subsidiariamente à Lei dos Juizados Especiais Federais e diga que não cabe ação rescisória, o Supremo colocou numa ponderação de interesses constitucionais e disse, olha, nesse caso aqui não importa se a lei está dizendo que não pode ação rescisória, vai poder sim, porque é uma sentença que ficou inconstitucional e isso não pode prevalecer dentro da soberania da Constituição Federal. Né? Então seria uma ação no Juizado Especial Federal, uma ação simples, como se fosse um processo novo, uma petição inicial nova, porque não é uma ação rescisória no juizado que você vai distribuir na turma recursal nesse caso, para quebrar uma sentença de indeferimento do salário maternidade antes da ADI 2110. Você vai direto no mesmo juiz que o julgou, com uma petição nova, abrindo um processo novo, citando o tema 100, citando a ADI 2110, citando o artigo 200, parágrafo 4º da IN, dizendo que aquela sentença se tornou inconstitucional e, portanto, pode ser apreciado de novo o pedido. Tá? Então, esse é o tema 100 aqui. Então, de uma forma ou de outra, no administrativo judicial, para você ter a concessão do salário maternidade para essas 3 seguradas,
contribuinte individual, facultativa ou segurado especial, basta recolher uma única contribuição até o parto, tá? Tem uma hipótese que pode ser após o parto, vou mostrar, né, que é aqui, ó, até o dia 15 do mês seguinte. Quando eu falo contribuir para o segurado especial, no sentido basta você comprovar pelo menos um mês de segurado especial ali, tá? Vou falar mais sobre o segurado especial mais adiante, ok? Então, se passar do parto, né, não recolheu até a data do parto, pode ainda assim conseguir o salário maternidade? Pode, se você recolher até o dia 15 do mês seguinte, porque a IN, a portaria 991, deixa muito claro que se você fizer o pagamento da contribuição na data de vencimento dela, isso vai, mesmo que tenha sido o pagamento após o fato gerador, que no caso é o parto, se foi na data de vencimento, aquela competência significa que a pessoa estava na qualidade de segurado, ainda no fato gerador, né? Então, após o parto, pode, desde que seja até a data de vencimento da competência, que no caso das contribuintes individuais seguradas facultativas é o dia 15 do mês seguinte, tá? Eu vou dar exemplos mais adiante para você sobre essa situação aqui. Tá? Aqui o 200, parágrafo 4º, acabei colocando de novo, né? E essa parte aqui do material é só para lembrar vocês o seguinte: esse material foi feito, inclusive, usando orientações dadas pela própria AGU. Quando saiu a decisão do Supremo, ela começou a ser aplicada na esfera administrativa também e na esfera judicial, a Advocacia Geral da União, ela editou um material, que eu vou deixar disponível para vocês nessa aula também, que responde ali algumas perguntas cruciais, e nós fizemos esse material também considerando essas perguntas e respostas desse material. Ou seja, estamos adotando um entendimento que é usado no Judiciário e também na AGU, Procuradoria Federal do INSS, e dentro da própria autarquia previdenciária, e agora também, vejam só, dentro do próprio Conselho de Recursos da Previdência Social. Tá? Aula atualizadíssima, esse enunciado foi publicado hoje, dia 8 de setembro de 2025, um novo enunciado no CRPS, enunciado número 19. Ou seja, se por acaso houve algum indeferimento administrativo num pedido de concessão direto no INSS para salário maternidade sem carência, cabe, em tese, sim, e é favorável, um recurso para o CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social, citando expressamente o enunciado 19 que foi publicado, a gente vai estudar ele agora. Ele responde algumas dúvidas, inclusive, sobre alguns pontos que a gente vai ver. Então, primeira parte do enunciado, o caput, é inexigível a carência para a concessão do benefício de salário maternidade. Já sabemos disso, é o que nós estudamos aqui, né? Mantendo-se a necessidade, sigo aqui na parte amarela, ó, mantendo-se a necessidade de comprovação da qualidade de segurado, né? Uma única contribuição. Observando os seguintes requisitos. Número 1, item 1, quanto ao contribuinte individual, segurada contribuinte individual autônoma. Na ausência de inscrição formal junto ao INSS, essa segurada contribuinte individual deverá comprovar o efetivo exercício da atividade remunerada, bem como o recolhimento de ao menos uma única contribuição previdenciária. Isso aqui é um ponto muito importante, porque a contribuinte individual, em tese, ela exerce uma atividade remunerada. Se uma pessoa, uma cliente sua, nunca contribuiu e do nada aparece com uma contribuição no CNIS, no Código de Contribuinte Individual, para conseguir o salário maternidade, em tese, havia uma discussão, há uma discussão, se basta a contribuição ali em dia, até a data do parto, ou até o dia 15 do mês seguinte ao parto, como nós vimos, isso já seria suficiente para validar essa contribuição, sem necessidade de comprovação da atividade dela, né? De fato, é importante a gente perceber que jamais orientaríamos aqui os alunos a fazerem uma única contribuição de contribuinte individual sem que existisse de fato, realmente, uma atividade de contribuinte individual. A gente não está aqui para ensinar fraude, algum truque que não seja condizente com a lei e com a norma. Só dá para contribuir como individual para conseguir o salário maternidade se é realmente contribuinte individual, se é realmente prestadora de serviço, se é MEI, se é uma autônoma, etc. Se não tem esse trabalho, e trabalho real, né, não dá para a gente contribuir. Aí contribui como segurada facultativa, ponto final. A segurada facultativa, ela não precisa comprovar a atividade. Como o próprio nome diz, é facultativa, ela não exerce uma atividade remunerada, tá? Mas se é um código de recolhimento de contribuinte individual, o CRPS, nesse entendimento, item 1, está exigindo que deve comprovar o efetivo exercício da atividade remunerada, caso não tenha, antes desse recolhimento isolado, o cadastro prévio da atividade. Se você procurar em extratos e comprovantes dentro do INSS, você vai lá em comprovantes e você vai procurar a declaração de atividade. Essa declaração de atividade, para quem é contribuinte individual, precisa estar ali preenchida, precisa ter uma atividade cadastrada ali.
Tá? Por exemplo, no meu INSS, na minha senha Gov, do professor Frederico, a gente entra lá e tem professor. Há muito tempo já que já tem a atividade cadastrada como professor. Né? Então, uma pessoa que é autônoma, em tese, tem que ter atividade cadastrada. Por isso que o CRPS está pedindo aqui para essas situações que tenha atividade cadastrada. Se não tiver, vai ter que comprovar juntando algum documento de que está realmente prestando essa atividade. Recibo de pagamento, por exemplo, de alguma atividade prestada. Bem como o recolhimento de ao menos uma única contribuição em dia, até a data do vencimento, né? Ainda que seja após o parto, ok? Então isso é fundamental. Muito cuidado com o pedido de contribuintes individuais para que seja observada a real situação e que, caso seja a real situação, verifique se não tem antes uma atividade cadastrada. Se não tiver atividade cadastrada, vai ter que juntar algum documento. Ah, não tem o documento, está difícil, não tem problema. Recolhe como segurada facultativa, então, sem problema nenhum. Tá? Aí não tem nenhum problema com a lei. Pode recolher como segurada facultativa, até porque a própria orientação da AGU diz que não conseguindo comprovar a qualidade de contribuinte individual, a atividade vai ser desqualificada, vai ser alterada a classificação para segurada facultativa e concessão do benefício, ok? Item 2. O segurado especial que contribui para oferir o benefício acima do salário mínimo, lembrando que o segurado especial, ele não precisa recolher para ter o benefício, mas caso ele queira ter uma aposentadoria superior ao salário mínimo, ele recolhe como segurado especial, como se fosse uma contribuição facultativa e complementar. Tá? Se por acaso for essa situação, que é muito raro, esse segurado especial que contribui facultativamente para auferir um benefício acima do salário mínimo, inclusive o salário maternidade, deve comprovar esse segurado especial que contribuiu nessa qualidade, comprovar o exercício da atividade rural ao menos em um dos 12 meses anteriores ao parto. Então, mais uma vez, basta uma única contribuição, mas tem que comprovar que era uma atividade rural nesse código de segurado especial. Volto a dizer, não é qualquer segurado especial, é o segurado especial que quer recolher facultativamente para ter o benefício acima do salário mínimo. Tá? É muito raro, mas está aqui escrito, é bom você saber que aí vai ter que comprovar a atividade, pelo menos um dos 12 meses, e também a contribuição ali nesse código de segurado especial que recolhe facultativamente. Inciso 3º. Para fins de comprovação da qualidade de segurado, exige-se do segurado especial, e aí aqui no item 3 é o segurado especial comum mesmo, que recebe no salário mínimo. Então, para sua cliente segurado especial receber o salário maternidade sem carência, sem precisar comprovar 10 meses de trabalho de segurado especial, o CRPS definiu que deve ser feita a demonstração, ainda que de forma descontínua, do exercício de atividade rural nos 12 meses anteriores ao fato gerador, não se exigindo a demonstração do exercício contínuo da atividade durante todo o período. Essa redação aqui ficou muito mal feita, ela dá a entender, inclusive, que seria necessária a comprovação dos 12 meses, o que iria contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de que não se pode exigir a carência de 10 meses, né? Mas talvez não seja isso, porque depois dessa vírgula aqui, o CRPS, nesse item 3, fala não se exigindo a demonstração do exercício contínuo da atividade durante todo o período. Então dá a entender que se comprovar um mês, pelo menos só, antes do parto, essa segurada especial consegue o salário maternidade rural, tá? Mas é bom ficar atento com isso aqui. Inciso 4º. O contribuinte facultativo, segurado facultativo, deve comprovar o pagamento da contribuição. Só isso, tá? Eu mostro para vocês os códigos mais adiante. Não tem nenhuma dificuldade para segurado facultativo. Tem só em relação ao facultativo baixa renda, que aí a gente não orienta porque pode não ser validado. Então é melhor recolher na alíquota de 11%. Inciso 5º. O segurado que desempenhar atividades concomitantes, aqui um tema polêmico, terá direito ao salário maternidade em relação a cada uma delas, a cada uma das atividades, desde que comprove o efetivo exercício na data do parto. As situações de salário maternidade concomitantes são de empregada com contribuinte individual, tá? Empregada com contribuinte individual. Não dá para ser empregada com segurada facultativa, porque o facultativo exclui, né, por si só, uma vinculação como segurado obrigatório. Tá? Então é sempre empregada com autônoma, ok? A de empregada recebe direto ali pela licença maternidade. Não tem nenhuma dificuldade nisso, a própria empresa que faz o pagamento, né? Agora, se tem uma atividade de contribuinte individual concomitante, autônoma junto com a CLT, a carteira assinada, aí aqui o CRPS está dizendo que tem que comprovar essa segunda atividade. Tem que comprovar essa segunda atividade, tá? Isso é fundamental lá, desde que comprove o efetivo exercício da data do parto. Então,
não dá para só recolher uma contribuição. Por que isso aqui? Porque rolou aí, vamos dizer, na internet, né, alguns ensinamentos meio truncados, assim, né, dando a entender que seria fácil receber 2 salários de maternidade. Mole, é só recolher uma guia como contribuinte individual, mesmo que seja empregada também, vai receber 2, olha que maravilha. Mas não é bem assim não. Né? Tem que comprovar a atividade. Se você só recolher e não existir atividade, isso é fraude, isso é crime contra a Previdência. E a gente não ensina isso, tá? Somente se tiver atividade realmente existente. E o CRPS está atento a isso, vai comprovar. Professor, isso aqui é entendimento do CRPS, não é do INSS. Né? Bom, o INSS deve normatizar isso mais detalhadamente, a hora que normatizar a gente traz aqui, mas provavelmente o INSS já vai começar a adotar o mesmo entendimento do CRPS. Não faz sentido o CRPS adotar esse entendimento e o INSS também não, embora sejam entidades distintas que não são vinculadas. Né? Parágrafo 1º. A convalidação da filiação na qualidade de segurado contribuinte individual para a condição de facultativo, que eu disse que é possível, sem problema nenhum, se não comprova a qualidade de atividade de contribuinte individual, faz a transmutação do código ali, de maneira de ofício mesmo pelo servidor, para segurado facultativo. Só que aqui o CRPS está dizendo o seguinte, somente pode fazer essa convalidação mediante manifestação expressa de concordância por parte do segurado. Então, significa que se precisa da manifestação expressa, em tese, o servidor ou o conselheiro julgador tem que abrir, vamos dizer, prazo para se manifestar, uma exigência para dizer, olha, aqui não dá para comprovar como contribuinte individual. Você quer convalidar para facultativo? Né? Isso, em tese, tem que abrir. Mas, por cautela, antecipando-se a qualquer omissão, já coloque logo numa mini petição que, caso não seja comprovada a atividade de contribuinte individual, você já pode ser convalidado como segurado facultativo, etc. Qual que é a melhor opção? Já recolhe logo como segurado facultativo, não vai atrapalhar a vida do seu cliente de maneira nenhuma, que aí não tem erro, tá? Olha como é que eu faço aqui, o inciso 4º, ó. O segurado facultativo, contribuinte facultativo, deve comprovar o pagamento da contribuição. Acabou, mais nada, tá? Parágrafo 2º. O pagamento das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados contribuinte individual, especial e facultativo deve ser efetuado até o vencimento da respectiva competência, ainda que o parto ocorra em data anterior. Então foi o que eu falei, pode ser pago após o parto, desde que seja no máximo até a data do vencimento, está aqui consolidado isso também no CRPS. Por fim, parágrafo 3º. Para fins de concessão do salário maternidade em atividades concomitantes, exige-se a comprovação da contribuição até a data do fato gerador, salvo se presumido o recolhimento. Então, nas atividades concomitantes, tá dizendo aqui que além de comprovar, tem que ser pago, né, antes do parto. Mas aqui diz, ó, ou no caso do contribuinte individual, por conta própria, que está em atividade concomitante de empregada, se o fato gerador tiver ocorrido antes do prazo legal para o pagamento da contribuição em dia. Então, ou seja, aquela mesma história. Se for concomitante de contribuinte individual com empregada, a contribuição da contribuinte individual, se realmente existiu atividade, pode ser paga até após o parto, desde que seja até o dia 15 do mês seguinte, tá? Mas deve comprovar a atividade na forma em que é descrita aqui o inciso 5º aqui, ó, item 5, está pedindo para comprovar a atividade, tá? Beleza, então já vimos que o CRPS atualizou, tem um novo anunciado, você pode já aplicar isso se for recorrer, pode usar também como citação no judiciário, no próprio INSS, né, fortalece ainda mais essa tese. Código de recolhimento. Segurada facultativa, alíquota de 11%, 14,73 é o código GPS. Hoje no valor de R$ 166,98, 11% do salário mínimo, né? Cada ano isso pode ser atualizado, mas agora em 2025 é isso que está valendo aqui, tá? Recomendamos que seja feito nesse código, não faça no de 5%, porque o de 5%, que é a segurada facultativa baixa renda, depende da convalidação, depende do CAD único, depende de uma porção de coisas. Então é melhor que você faça no código de 11% para você não ter problema e não ter dificuldade de convalidação, tá? O que mais? Segurada contribuinte individual. Código GPS 1163, faz no de 11% também, a não ser que seja MEI, 5%. Né? Se for MEI, tudo bem, pode fazer também que está valendo o entendimento mesmo. Mas se não for MEI, recolhe no de 11%, que é mais barato, não precisa recolher no código de 20%, que vai ser mais caro. Segurado especial rural, que recolhe facultativamente, é 20% do salário mínimo, tá? Isso aqui é para o caso, se o segurado especial não tem nenhuma documentação, né? Ou quer, na verdade tem que ter documentação, mas ou quer ter um salário maternidade e já recolhe há mais tempo, um salário maternidade maior do que o salário mínimo e já recolhe há mais tempo, aí faz em 20%, tá? Mas se não, pode fazer em segurada facultativa mesmo, código de 11%,
que vai ficar, se for uma segurada rural, com o código de facultativa que é eminentemente urbano, vai ficar ali um mês, né? Isso fica ali, digamos, ao longo da vida do segurado especial, rural, uma contribuição urbana como facultativo, porque o facultativo é considerado urbano. Mas acho que não vai atrapalhar tanto assim a vida para conseguir a aposentadoria, basta que você traga um documento novo após o salário maternidade concedido com base em um recolhimento como facultativo, tá? O ideal é comprovar com o documento rural mesmo, mas em último caso, comprova, faz o recolhimento como facultativo e pronto. Não existe facultativo rural, tá? Facultativo é sempre urbano. Por isso que eu falei que primeiro tenta a documentação rural, se não conseguir, faz facultativo, facultativo normal mesmo, para pelo menos conseguir o benefício, ok? Orientações para recolhimento, está aqui de novo uma nova tela, só estou dizendo aqui para reforçar, aqui ó, não recomendado a alíquota de 5%, tá? Risco de não convalidar. Segurada contribuinte individual precisa comprovar a atividade? Entendemos que sim, de acordo com o enunciado número 19, inclusive do CRPS, que foi publicado hoje. Se o contribuinte individual não comprovar a atividade remunerada, será enquadrado como facultativo, que não precisa demonstrar essa atividade, tá? Então, se for necessário, comprova, mas se não, vai ser enquadrado como facultativo, desde que haja menção expressa que quer esse enquadramento, essa convalidação como facultativo. Posso conseguir 2 salários de maternidade para minha cliente? Sim, se realmente existirem atividades concomitantes, como eu disse, comprovando a atividade de contribuinte individual concomitante. Não pode empregada com segurada facultativa, já expliquei, empregada em MEI pode, empregada autônoma contribuinte individual pode, desde que, volto a falar, mantenha, haja comprovação da atividade, ou que pelo menos haja a inscrição anterior da atividade, a declaração da atividade que era realmente contribuinte individual. Não dá para ficar a vida inteira, nunca mencionou para o INSS que era contribuinte individual e aparece do nada com um pagamento ali no código, o INSS vai achar estranho mesmo, né? Então, se não tiver inscrição anterior, declaração da atividade anterior, tem que comprovar a atividade. Recolhimento trimestral é uma hipótese em tese que pode salvar um pagamento após o parto, tá? Eu digo em tese porque ainda vai ser tratado de melhor maneira pela normatização do INSS, mas em tese, até o momento, tecnicamente, se pode considerar o recolhimento trimestral posterior ao parto. Então, imagina o seguinte, olha, vou passar aqui, por exemplo, olha só. Eu quero que você entenda o seguinte, o que é recolhimento trimestral? O INSS permite que, para a segurada contribuinte individual e segurado facultativo, que recebam um salário mínimo, que recolham na base de um salário mínimo apenas, não pode passar disso, não precisa ter inscrição no CadÚnico, tá? É só a questão de ser salário mínimo e opte pelo recolhimento trimestral, vai poder recolher de maneira agregada a cada 3 meses. Só que não é qualquer 3 meses, é sempre nessa divisão aqui, ó. Recolhimento trimestral do primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, 3 meses, não, primeiro trimestre, na verdade, desculpe, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, é sempre isso aqui, e o vencimento é 15 de abril, o segundo trimestre, abril, maio, junho, vencimento 15 de julho, dessas 3 contribuições juntas, somam elas e paga dia 15 de julho. Essas 3 aqui, janeiro, fevereiro, março, soma elas e paga dia 15 de abril. Essas 3 aqui, julho, agosto e setembro, soma elas, a contribuição de cada uma delas soma e paga dia 15 de outubro. E o último trimestre do ano, outubro, novembro, dezembro, soma eles esses meses e paga dia 15 de janeiro do ano seguinte, tá? E os códigos são esses aqui. Se for recolhimento trimestral de segurada contribuinte individual, pode recolher na alíquota de 11%, vão ser os 3 meses ali somados, vai dar R$ 500,94. Segurada facultativa, código 1490, também 11% vai dar isso, tá? Então, isso aqui é o que dá para fazer para recolhimento trimestral, ok? Na verdade, deixa eu ver a conta aqui, quanto que dá, eu acho que dá um pouquinho mais aqui, deixa eu ver, puxar a calculadora, considerar 1.518 vezes 11 vezes 3, é 500 mesmo, certinho, 500, tá? Então, atualmente, R$500, que dá aí o código de 11%, trimestral, segurado contribuinte individual ou facultativo. Se for segurado especial rural, que paga facultativamente, de maneira complementar para ganhar acima do salário mínimo, aí é sempre 20% do salário mínimo, fica bem mais caro, né? Isso aqui é muito residual, mas só para você saber que existe isso, tá? Então, o que mais pode ocorrer são esses 2 códigos aqui, contribuinte individual e facultativa no código trimestral, 11,80 contribuinte individual e facultativa 14,90. Aí, exemplo, imagine que o parto foi em 9 de setembro. 9 de setembro está dentro desse trimestre aqui, ó, trimestre julho, agosto e setembro.
E aí, quando que é o pagamento desse trimestre? 15 de outubro. É o dia 15 do mês seguinte ao último mês do trimestre. Então, se for em 9 de setembro, pagar trimestral não vai fazer diferença nenhuma, né? Para salvar, é jogar dinheiro fora, porque só precisa de uma contribuição, tá? Então não vai fazer diferença nenhuma. Aqui não precisa pagar o trimestral, paga uma guia normal até o dia 15 de outubro. Se passar do dia 15 de outubro, acabou, não dá para receber mais o salário maternidade sem carência, tá? Quando recolhe em atraso, assim, depois da data de vencimento, não vai gerar efeito para a qualidade de segurado, somente se paga até a data de vencimento, se paga até a data de vencimento. Outro exemplo, parto em 10 de julho. Julho fica dentro do trimestre julho, agosto, setembro. Aí aqui, se por acaso passou da data de vencimento do mês isolado julho, que seria 15 de agosto, aí vale a pena reunir as três, somar ali as três, vai dar R$ 500,94, e pagar numa única guia até o dia 15 de outubro, tá? A guia do trimestral, tá? Eu não sei se já mudou, eu acho que não mudou isso ainda, só dá para recolher pelo carnezinho que você compra, o carnê papel, na papelaria, lá. Não dá para emitir a guia trimestral, tá? Qualquer dúvida sobre isso, ou qualquer mudança a gente informa, mas a princípio só o carnê que tem que comprar mesmo, não dá para emitir a guia trimestral, tá? Outro exemplo, parto 22 de abril. Abril está dentro do trimestre, aqui abril, maio, junho. Aí aqui valeria a pena, se por acaso passasse de 15 de maio, que é a data de vencimento de abril, daria para recolher até 15 de julho as três juntas, o que garantiria a qualidade de segurado para segurada, contribuinte individual ou facultativa, tá? Aplicação da tese para segurado especial agora. Basta um único documento rural ou uma base governamental cadastrada durante a gestação até a data do parto, ok? Um único documento que foi emitido durante a gestação. Antes, o INSS pedia que comprovasse a existência de uma base governamental ou instrumento ratificador no momento anterior à data presumida da gravidez, que era o início da gestação. Ou seja, tinha que ter um documento rural antes do início da gravidez, para dizer que, olha, iniciou a gravidez, daqui em diante tem um documento rural, significa que ela é rural durante os 10 meses, ali, até a data do parto, e cumpriria a carência rural. Mas o INSS não pede mais isso. Isso foi alterado em julho de 2025, por esse ofício circular aqui, número 63 de 2025, da Diretoria de Benefícios, que alterou o ofício circular 46 de 2019, que antes exigia um documento rural ou base governamental anterior à data presumida da gravidez, tá? Então agora não tem nenhuma exigência de carência para segurados especiais e o documento rural pode ser emitido durante a gestação ou cadastro. Por exemplo, você cadastra no CAF durante a gestação, vai garantir a concessão do benefício. Cadastra na DAP, no CAF, cadastro do agricultor familiar, qualquer cadastro rural que vale como base governamental, eminentemente é o CAF, Cadastro da Agricultura Familiar. Né? Você procura a prefeitura da onde seu cliente mora, ou orienta ela, pede para se cadastrar como rural, se ela for realmente rural, isso vai emitir uma base governamental e vai ter concessão automática para segurado especial salário maternidade, se for feito esse cadastro até a data do parto, tá? Então isso é fundamental perceber. Antes desse ofício, data presumida da gravidez, agora um documento ratificador apenas anterior ao parto, tá? Então ficou fácil de conseguir a concessão desse benefício agora, ok? Bom, eu acho que eu passei por todos os pontos aqui importantes para você. Nós temos modelos de petição, tá? Temos aula aqui também que ensina como fazer o requerimento no meu INSS, para você conseguir o benefício direto no INSS, e temos modelo de petição para essa tese também. Última coisa que eu quero mostrar é o tema 11 da Turma Nacional de Uniformização, que fala o seguinte, olha, a tese firmada, a exigência de início de prova material contemporânea para a concessão do salário maternidade assegurado especial pode ser flexibilizado. Bom, mais fácil do que isso não tem, né? Depois da DI 2110 e 2111, como nós vimos, basta, e também das mudanças do INSS, basta pelo menos um documento rural ou base governamental emitido durante a gestação. E ainda assim, pode ser flexibilizada essa exigência de provas de documento com base no tema 11 da TNU, se for necessário ir para o judiciário, né? Então, não tem como perder, ganhar ou ganhar nessa tese aqui, tá? Com isso, a gente finaliza a nossa aula do salário maternidade sem carência. Eu espero que eu tenha ajudado você, que agora você conhece todas
as normas favoráveis, a estratégia processual vencedora para você conseguir no INSS e também no Judiciário essa tese tão importante, beleza? Até a próxima aula, um grande abraço.